Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Eu tô bem, eu acho que tá um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar esse volume. Acho que agora melhorou. Tá, depois eu monto. Aqui tá no máximo, eu tô te ouvindo bem. Você tá ouvindo melhor? Tô ouvindo bem. Pronto. Só que você tá viradinha. Aqui só tá virado. É, porque meu tripé ele só fica virado pra cá, ele não... Ô, Meu tripé tadinho. ele fica de assim, horizontal. Tudo bem. Ele tá exercitando a nossa cabeça. A gente vai ter que exercitar assim. É, Aí a gente ele não, não, fica não na... perde os movimentos. Vamos ver se o povo começa a entrar. É, eu vi que a Carol entrou. Oi, Oi, Carol. Carol! Faz tempo É sua que mãe, né? minha mãe entrou. Carol! Tudo bem, Carol? Tatiana. Oi, Tatiana. Tudo bem? Bem-vinda, Tatiana. Carol, como que tá o da hora, sua mãe? A Sheila. Oi, Sheila. Olá, Sheila. Bem-vinda. Vocês estão bem, meninas? Graças a Deus. Ah, eu vi. Sua mãe tirou uma foto com o Bono também. Ele tá muito lindo, gente. Que saudades dele. Faz tempo que eu não visito o Bono. Agora com Faz esse negócio de tempo também que pandemia, eu né, não vejo. gente? Fica difícil. É, com essa pandemia agora não dá para encontrar, né? Verdade. Mas a Carol tá muito fit porque ela vai pra academia todo dia, que eu sei. Ai, eu imagino, gente. Tá? Será que ele vai lembrar de mim, gente? Faz tempo que a gente não se vê. Não tá não, Carol? Olha, olha, Carol, como assim? Você tá de home office e não vai fazer academia? Ixi, estamos todo mundo assim, Carol. A gente tá expandindo só pros lados agora, porque o Covid já deixou todo mundo assim esfomeado, né? É uma coisa incrível esse Covid. Casa, Podia né? fazer a gente emagrecer, né? Em vez de fazer a gente É, a engordar. gente tá... Muito triste isso. E eu vi que foi aniversário de um dos seus avós, né? É, foi aniversário do vô dela. Do vô? E Ai, é que do vô dela. fofo. É o veinho dela que ela fala. É o velhinho. Mas é bom, né? A gente tem que ter essas pessoas na nossa vida, né? Olá, Cíntia, tudo bem? Bem-vinda! Oi, Cíntia. Olá, Cris. Seja bem-vinda. Oi, Cris. E aí, gente, vocês estão animadas com o tema? Tadinha, eu vou fazer a Tassi falar, só falar hoje. Eu só vou ficar aqui ouvindo. O convidado é que trabalha, né? Que triste isso. Vontade de trabalho. É, traz, pode trazer perguntas, né? Pode perguntar você, né? Ou as pessoas, quem tiver Ixi, eu dúvida. tenho tanta pergunta, gente. Tadinha. Tadinha da Vou falar Tassi. bastante. Ela vai falar assim, nunca mais. Deus me livre. Sai fora. Ah, é,
Aqui tá de lá. A sua câmera, ela não fica de horizontal? A minha? Nunca Daqui, tentei. assim, do celular, ao invés de ficar horizontal, ficar vertical, ficar horizontal, pra ver se fica igual? Ei! Ah, agora Ficou. sim. Agora Vamos ficamos iguais. Pode colocar com essa cara feia aqui, ó. Porque agora acho que não vai deixar eu botar um negocinho. Ó, o negocinho não funciona. Ah, ele só. Ah, mas não tá feio, não. Imagina. Não, você tá com cara de morta-viva, mas tudo bem, ó. Tô Imagina. tentando vários aqui, vamos ver. Ó. Olha só, eu fico preta e branca. Você é um limão também, gente. Não funcionou esse. Acho que não funciona de lado. Tem uns aqui que não funcionaram de lado. Ah, esse aqui, se eu falar muito alto, ele faz que eu tô falando palavrão aqui. Só é difícil de ler aqui. Não, nós deitamos a câmera, Sheila. Porque assim a gente fica igual, eu e a Tassi. É, ficamos iguais. É porque o meu tripé, ele só fica de horizontal, né? Ele não tem a possibilidade de vertical, né? Aí agora a gente fica todo mundo aqui na mesma. Só, só, só tenham paciência, porque eu vou ter que ler as perguntas de lado, assim, gente. Eu consigo ler de ponta cabeça, assim eu nunca tentei, então eu vou ter que virar assim um pouquinho. Ah, se eu virar a cabeça, o negócio volta. Ah, voltou agora, ó. Começar então, tá. Se eu quer esperar mais uns 2 minutinhos. Olá, Tiago! Oi, Thiago. Seja bem-vindo. Acho que a gente pode esperar mais um minutinho. Vamos ver se o povo vai se aconchegando e vindo. Espera mais um pouquinho, aí a gente inicia. Vamos ver se chega mais alguém. Sim, senhora. Me tira uma dúvida, Tassi, porque assim, eu não sei, né? Eu sempre chamei psicólogo de doutor também. A gente chama psicólogo de doutor ou não? Sim, pode chamar de doutor também, Então né? tá bom. Pode chamar. Não... Porque eu nunca soube, eu chamava o meu último psicólogo, eu usava esse termo, né? Eu chamava ele assim, doutor. Mas vai que eu tô maluca, né? Dando título para os outros que não tem, que não Não, não. existe. Então pode. Só esclarecendo, Pode pode, não chamar tem de problema então. Que ótimo. É bom tranquilo. saber, porque às vezes a gente não sabe nem como a gente se comporta, né? Sim, com certeza, mas pode chamar de doutor também, doutora, e também se quiser chamar de psicóloga, né? Você não tem Não tem problema problema também. também. Então aí, gente, olha só. Um bom conhecimento pra gente, o dia que a gente tiver que ir no consultório, a gente já sabe que tá tudo bem chamar de doutor, doutora, né? Porque para mim isso era uma coisa que eu não sabia. Então eu fazia, eu me referia ao meu psicólogo assim, mas eu nunca soube se estava certo mesmo, se era isso mesmo, né? E eu acho que isso Sim, acaba ajudando um pouquinho também a gente a ter um resguardo em relação, né, a ir ao psicólogo. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, porque para mim, por exemplo, eu não sei se eu já te contei, Tassi, mas para mim foi muito difícil aceitar ter que fazer a terapia. O remédio até foi o mais fácil, que é o que a gente não quer. Mas fazer a terapia foi a parte mais difícil, de tentar entender e me acalmar com o fato de que eu tinha que fazer um tratamento, um acompanhamento com um psicólogo. Então, assim, eu sei que tem muita gente que deve passar pela mesma coisa, né? Que deve se sentir desconfortável quando recebe a notícia de que, olha, seria legal você visitar o psicólogo, conversar, bater um papo. sim, com certeza, né? O que acontece é que nem você falou dessa questão do medicamento, né? Tem algumas pessoas que também têm receio, mas o medicamento, você não entra em contato, né, diretamente com as questões que você precisa olhar, né? E muitas vezes as pessoas têm esse receio porque quando vai no psicólogo tem que falar, né, sobre muitas questões que são doídas e que trazem um sofrimento, né? Então, de primeiro momento é você querer esconder, né? Não querer olhar para aquilo, mas é importante
de ser olhado para aí você poder lidar melhor com tudo isso, né? Então, Sim. mesmo que no primeiro momento você tenha um sofrimento, né? A longo prazo você vai se sentir melhor, você vai perceber sua evolução, você vai conseguir lidar melhor. Então é muito importante que todo mundo que perceba que está precisando de uma ajuda, busque, né, um psicólogo, e você vai ver que vai melhorar muito e não vai ser aquilo que você imagina, né? Muitas vezes a pessoa também fica com vergonha, né? Às vezes acha que, eu não consegui lidar com meus problemas e vou ter que ir no psicólogo. Então, você entender que todo mundo tem uma dificuldade e que é natural você ter uma fragilidade, que isso não te torna menos forte, isso é muito importante. Que bom. Eu sou a fugitiva do psicólogo, né? É, todo mundo fala que eu tenho que voltar, mas eu saio correndo, eu não voltei ainda. Eu sei que o povo me faz prometer que eu vou voltar, mas eu acabo não voltando. Eu acho que é exatamente esse receio, né, que você falou da não só a exposição, mas acho que para mim foi muito o impacto no começo, né, de eu achar que eu não conseguia lidar com os meus problemas sozinha. E eu acho que para mim essa foi a parte que mais pesou quando a notícia chegou para mim. Então eu fiquei assim bem abalada com isso porque eu falei, a minha primeira frase para minha mãe foi, aliás, foi até para o médico, na verdade, né? Eu não sou louca, eu não preciso tomar remédio, eu não preciso de psicólogo. Então, assim, a gente tem um pouco de aversão mesmo e a gente até acaba criando esse estereótipo, né? De que a gente vai para o psiquiatra, para o psicólogo quando a gente é louco, mas não é bem assim, né? Não, com certeza, né? Não é bem assim. Todo mundo, né, precisa trabalhar questões, né? E até, né, você trazendo isso, o psicólogo também vai no psicólogo, né? Então, isso até é uma questão para as pessoas, né, saberem, porque às vezes fica achando, porque eu sou louco, e não tem nada a ver com isso, né? E muitas vezes até para um autoconhecimento, né? Todo mundo Sim. deveria fazer, né, cuidar do mental, da mesma forma que a gente cuida da parte física, a gente vai, né, no dentista, a gente vai no médico, a gente também tem que cuidar da nossa parte psicológica. Às vezes a gente vai deixando de lado e aí chega um momento que a gente não está conseguindo mais lidar com os problemas. E isso é natural, é importante entender que isso não te faz menos forte, né? E sair um pouco desse julgamento de si mesmo e dessa preocupação do outro também. Uhum. Eu acho que é isso mesmo. E a gente precisa também, acho que quebrar esse tabu de que ir ao psicólogo, ao psiquiatra, é coisa de pessoas que têm doença mental. Porque não é só isso, né? Claro, eu fui diagnosticada com TOC, então, sim, eu tenho que fazer um tratamento. E foi o que você falou, né? Só o remédio em si, ele não vai te ajudar, ele não vai lidar com as questões, ele vai te ajudar a segurar talvez as suas crises, mas para que você melhore, isso eu sempre escutei de todos os psiquiatras, você precisa fazer esse acompanhamento, né? Isso Sim, é. é isso mesmo, né? Se você não muda a sua mente, não muda a forma de você pensar, não adianta só o medicamento. O medicamento, ele é um paliativo, ele te ajuda ali no primeiro momento, né? Ele vai nas áreas cerebrais, mas se você não mudar a forma de pensar, o seu comportamento, não adianta. Então, é necessário fazer um trabalho em conjunto. Uhum, E é isso mesmo. com certeza. É, eu acho que assim, eu tenho uma curiosidade bem grande que você chegou a falar que psicólogo também vai em psicólogo. Como vocês conseguem separar o problema do paciente e não deixar isso afetar a gente, ou vocês, né, no caso, afetar vocês psicologicamente, emocionalmente também? Porque eu tenho certeza que às vezes tratam-se de questões bem complicadas. Agora eu tava com um bigodinho ali. Tratam-se de questões bem, bem complicadas, delicadas, às vezes, né? Assuntos pessoais, familiares. Como que vocês trabalham essa parte de não deixar interferir emocionalmente para vocês também? Então, por isso que precisa também o psicólogo ir no psicólogo, né? Porque a gente precisa tratar as nossas questões emocionais, né? Porque o psicólogo também tem os seus problemas, as suas dificuldades, né? Então, para não misturar, a gente precisa estar bem também emocionalmente. Então, Uhum, a gente trabalhando isso, a gente consegue fazer um bom trabalho com o outro, né? Então, por isso que a gente sempre tem que estar bem para poder ajudar uma outra pessoa.
Então, isso é muito importante. Eu acho que é até legal a gente saber, porque eu acho que para mim, como uma pessoa leiga que não sabe exatamente como é a rotina do psicólogo, às vezes eu me pergunto se a gente consegue. Porque eu sou professora e, gente, é muito difícil a gente não se envolver e não se sentir, por exemplo, chateado, mal, ou às vezes até com dó da situação que a pessoa vem e conta pra gente. Eu já tive situações, ontem mesmo eu estava dando uma aula de reforço e o aluno pediu, ele foi um aluno meu ano passado e esse ano ele está com outra professora e ele pediu para falar comigo no fim da aula e começou a chorar. Falou assim para mim: teacher, foi muito mal na prova, eu tirei 43%. E assim, é muito difícil a gente não se abalar, né? Eu tô falando de uma criança, basicamente. Eu dei aula para ele ano passado. Então, assim, a gente acaba criando um laço, criando um certo laço afetivo com aquela pessoa, querendo ou não, porque a gente passou muito tempo junto, a gente aprende a aceitar e gostar das pessoas. Então, assim, eu acho que é muito difícil mesmo a gente barrar essa parte emocional, porque nós somos seres humanos, né? Antes de ser Sim, psicólogo, professor, nós somos seres humanos. sim, com certeza, né? A gente tem essa questão, né? E até a questão da empatia, né? E de alguma forma se envolver. Por isso que é muito importante, né? Esse trabalho. E até muitas vezes, que nem você falou, você acaba se envolvendo, né? E você acaba tendo ali uma reação mais como professora também. Você pode ter uma relação ali mais com uma amiga. Você pode, de alguma forma, se envolver diferente, né? Agora, né, o psicólogo ele tem que ter, né, uma postura diferente, né? Se colocar ali de uma forma não como um amigo, né? Claro, tendo uma empatia, mas mostrando ali como um profissional. Então, por isso que é muito Uhum. importante esse trabalho para não ter esse envolvimento maior. E realmente é difícil, precisa ser bem trabalhado. Eu imagino, porque eu me sinto assim com os meus alunos, então eu imagino, porque ali, né, eu senti muita pena dele, dó, eu fiquei chateada por ele estar chateado também. E eu acho que, assim, e é uma coisa que não é tão grave, né? Não é nada muito complicado de se lidar. Foi uma prova que ele foi mal, foi uma prova que estava difícil. Então, assim, é uma questão até mais simples de se lidar emocionalmente, né? Então, eu acho que deve ser bem complicado para vocês mesmo. Então, eu queria deixar aqui para você todo o meu carinho e te dizer o quanto eu admiro isso, porque eu sei que não deve ser fácil, porque nós somos seres humanos no fim do dia e é difícil a gente não se afetar com o que o outro ser humano está falando para gente, principalmente se é uma situação que a gente sente que, puxa, coitado, que pena. Eu sei que a gente não deveria penalizar dessa forma, né, as coisas, mas eu acho que é difícil para a gente, como ser humano, olhar e não sentir nada. Então, parabéns por isso, porque eu sei que deve ser bem difícil ter que controlar e lidar com isso no dia a dia, né? Sim, obrigada, né, pelo carinho e com certeza, né, é difícil mesmo. Eu acho que como eu falei, é um trabalho diário, é muitas questões, né? Então, se a gente realmente não cuidar da mente, se realmente não ir no psicólogo, se não trabalhar nossas questões internas, a gente acaba assim misturando, né? E tem também casos que às vezes o psicólogo não consegue atender, às vezes tem algum caso muito difícil ou que mistura de alguma forma, e aí Uhum. também pode transferir para outro profissional, né, quando se percebe isso. Mas tem que ser bem trabalhado mesmo, e eu agradeço pelo carinho. Imagina, a gente tem que saber dar valor às profissões, principalmente aos profissionais que nos ajudam, né, a lidar com essas questões que hoje em dia não é fácil. A gente vai conversar hoje sobre autoestima e eu tenho certeza que é um problema que atinge muitas pessoas, a mim também. Mas eu imagino que durante essa pandemia, essa mudança toda que a gente teve de cenário, de rotina, as questões estão ficando cada vez mais complexas para as pessoas, para as crianças lidarem, porque a gente está passando por uma coisa inédita, né? Algo que a gente nunca teve experiência em passar ou soube de alguém muito próximo a nós que tenha passado por isso. Então, assim, eu acho que a gente está num momento realmente que muita coisa acaba
e vindo a flor da pele, né? Eu acho que é muito difícil, principalmente por conta do momento no qual a gente vive. Ah, Sim, com certeza. voltando então para o tema, Tassi, você consegue descrever para a gente um pouquinho o que é a autoestima? Ela seria uma doença? Ela seria só um sentimento? Como que a gente olha para esse problema de baixa autoestima? A autoestima, ela não é uma doença, né? Ela pode estar relacionada a alguma doença. Então, por exemplo, ela pode trazer um transtorno, síndromes. Então, pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão. Ela pode causar alguma doença, mas por si só, ela não é doença. Por isso que precisa ser trabalhado para que não venha a se tornar uma, né? A autoestima, como já diz o nome, né, é como a gente se percebe, né? Como que você se estima. Então, é muito interessante você perceber como que você está se olhando, né? Porque são as crenças que a gente tem sobre nós mesmos e elas podem ser positivas, né, que traz uma boa autoestima, ou podem ser negativas, que aí é aquele olhar, né, que a pessoa ela se sente não merecedora, se sente incapaz, né? Ela não consegue se olhar de uma forma boa para ela mesma, ela não consegue se estimar. E aí isso traz uma baixa autoestima. E é interessante perceber que quando a pessoa ela está com uma baixa autoestima, ela acaba também fazendo escolhas ruins para ela mesma. Porque quando a gente gosta da gente mesma, a gente tem um carinho, a gente escolhe coisas boas. Mas quando a gente não está se sentindo bem, quando a gente tem essa baixa autoestima, a gente vai para situações, para pessoas que não nos fazem bem. Eu vou até dar aqui alguns exemplos, né? Então, assim, para relacionamento amoroso, por exemplo. Quando a pessoa ela tá ali com uma baixa autoestima, ela acaba escolhendo pessoas que de alguma forma são abusivas, ou que tratam ela mal, ou que de alguma forma só elas fazem algo pela relação e a outra pessoa não faz, nunca valoriza. Então elas acabam entrando sempre em situações que causam mal para ela. E às vezes elas não percebem, elas acham que só acontece coisa ruim, eu só encontro pessoas ruins, né? E isso acaba até gerando um vitimismo às vezes, e elas não percebem que, na verdade, é a forma como elas se enxergam. Elas acreditam que elas merecem ser tratadas daquela forma, né? E muitas vezes elas podem ter escolhas, né? Então, se eu estou sendo tratada dessa forma, se a pessoa ela se valoriza, ela se gosta, ela pensa, então eu não vou ficar nessa relação, eu não vou aceitar isso. Então, ao contrário disso, ela acaba achando que é aquilo que ela merece. E muitas vezes ela também não consegue receber carinho, receber o amor de outra pessoa. Então, às vezes, quando está num relacionamento que até é positivo, a pessoa pensa, nossa, mas essa pessoa está me tratando tão bem. Será que eu mereço isso? Será que isso é verdade? Às vezes a pessoa até acredita que aquela pessoa está enganando, ou que aquilo não é uma verdade, que a pessoa vai trair, às vezes gerando até um ciúmes excessivo. Às vezes a pessoa fazendo coisas dentro da relação que até vem a ter um término, porque ela acaba, né, ali tendo pensamentos negativos. Uhum. E aí, quando chega aquele término, a pessoa pensa, nossa, tá vendo? Nada dá certo para mim mesmo, né? Vai reforçando aquela situação. Ou às vezes até a pessoa ela pensa que a pessoa que trata ela bem não é tão boa. Então, assim, inconscientemente, aquelas pessoas que às vezes gostam de quem trata mal, né? A gente já vê aquelas pessoas que, quem gosta de mim, eu não gosto. Quem não gosta de mim é que eu gosto. Porque muitas vezes ela pensa que quem a valoriza de alguma forma não é tão bom. Inconscientemente ela pensa assim, essa pessoa não deve ser um fracasso, ou não deve ser tão boa, porque ela me valoriza tanto. E aquela pessoa que não valoriza, ela pensa, nossa, essa que deve ter alguma coisa especial, essa Uhum. pessoa que é boa. Então, ela não percebe muitas vezes como ela se posiciona, né? Então, é interessante perceber como que isso influencia em várias áreas. E não só no relacionamento amoroso, também influencia, por exemplo, em amizades. Às vezes a pessoa escolhe pessoas que a tratam mal, ou então que se aproveitam delas, né? De alguma forma, né? Que colocam para baixo. E quando elogia, pensa que está elogiando só para agradar. No trabalho também, muitas vezes encontra um trabalho bom
E aí a pessoa vai e pensa, nossa, eu fiz bem agora, eu consegui esse emprego bom, mas daqui a pouco a pessoa vai descobrir que eu não sou tão boa assim, que eu não mereço isso, será que eu vou fazer alguma coisa de errado? E aí a pessoa começa muitas vezes a se auto-sabotar e trazendo ali alguns pensamentos negativos, distorcidos ali da situação. Então é muito interessante avaliar e isso tudo, né? Como que a pessoa está fazendo escolhas. E até mais uma coisa interessante é perceber o quanto também as redes sociais hoje influenciam também para isso. Porque muitas vezes a gente vê aí as pessoas olhando a vida das outras, achando que a vida das outras são perfeitas e que não tem, né, nada de difícil, não tem, né, nada de ruim. E aí, quando a pessoa ela vai ter a vida dela, ela se depara ali com as coisas ruins, ela pensa que é só com ela que acontece coisa ruim, porque ela vê que ali na rede social tá tudo perfeito, quando na verdade, muitas vezes as pessoas colocam a foto ali com uma família, mas por trás está ali a dificuldade de cuidar da criança, não consegue dormir, tem um monte de questões ali por trás, mas na foto só aparece aquilo de bom, né? Uhum. Ou num casal. Então, é muito interessante que as pessoas entendam que todo mundo tem essa dificuldade. E até as pessoas que postam bastante também, muitas vezes também podem ter uma baixa autoestima. Às vezes a gente pensa que aquela pessoa que sempre coloca muitas fotos ali bonitas, né? Que sempre está aparecendo de alguma forma. A gente pensa que aquela pessoa tem muita autoestima, mas às vezes é uma necessidade da pessoa de aprovação. Então, muitas vezes ela tem uma baixa autoestima, mas ela precisa que os outros a vejam como perfeita, que os outros a aprovem de alguma forma. Então, é muito interessante a gente pensar por esse lado também. Eu acho que talvez seja por isso que as mídias, todas essas redes sociais, elas se beneficiam muito, exatamente por essa vontade ou essa necessidade que as pessoas, todos nós temos, né? De se sentir aceito, de sentir que você é bom o suficiente, de que você tem amigos ou pessoas que gostam de você. Voltando um pouquinho lá no comecinho do que você falou, eu achei que a minha mãe ia até falar um negocinho aqui sobre. Eu tava vendo aqui que a Tati disse perfeito. Obrigada. Obrigada, Eu Tati. achei que ela ia já mandar um comentário falando assim: RDM é assim mesmo, viu? Porque eu acho que a gente acaba se auto-sabotando de alguma forma, né? Como você falou. E uma coisa que eu vejo muito, e infelizmente eu acho que foi uma das experiências que foram tristes de passar. No Canadá, por exemplo, quando eu trabalhava lá, existiam crianças já de 8 anos de idade desenvolvendo bulimia e anorexia por conta de querer de querer estar dentro de um padrão de beleza que é basicamente inexistente. É um padrão que está cada vez mais alto, as exigências cada vez mais altas, então a gente tem que ter um corpo X e Y, um cabelo assim assado. Às vezes eu até brinco, eu falo assim, né? Na minha infância, todo mundo queria ser loira e ter olho azul por causa da Barbie, porque a Barbie, teoricamente, era a mulher perfeita, a boneca perfeita. Então, assim, hoje eu vejo quanto isso impacta também na vida dessas crianças, porque, gente, pensar numa criança de 8 anos desenvolvendo bulimia, anorexia por conta disso, porque ela não quer engordar, ela quer ficar bonita, que nem a modelo da televisão, ou que nem a moça, a modelo que tá na capa da revista. E é muito difícil tentar mostrar para essas crianças que essa não é a realidade, porque o ser humano ele não foi feito para ser desse jeito. A gente tem, né, o nosso corpo, o nosso físico, as coisas que a gente carrega com DNA, né? Então, assim, eu vejo isso também acontecer muito dentro desse âmbito onde eu tô com as crianças, porque elas acabam também sofrendo bastante por conta dessa exigência da mídia de ser perfeito, de ser bonito, de ser maravilhoso. E, na verdade, né, a gente não tem isso. Todo mundo é bonito do jeito que é. Essa perfeição, ela tá exatamente em nós sermos diferentes, né? E eu acho que acaba impactando bastante também. E a mídia social, infelizmente, eu acho que vem muitas vezes para trazer algo mais negativo, né?
Sim, é isso mesmo, né? Coloca um padrão aí de beleza e que as pessoas acham que elas têm que ser daquela forma para ser perfeitas. A gente vê aí também as pessoas fazendo cirurgias plásticas, né? Pessoas novas e achando que precisam cada vez mais fazer coisas para enxergar uma perfeição que não existe. Então, isso é Uhum. muito complicado, né? Então, a gente precisa entender realmente que o defeito, né, as dificuldades, elas fazem parte do ser humano, né? E até uma coisa interessante que você falou, né, da criança, é o que acontece, né? A baixa autoestima, ela ocorre, né, aos poucos. Então, assim, é desde da infância. Então, não é de uma hora para outra que a gente fica com uma baixa autoestima. Quando a gente nasce, né, quando a gente é criança, a gente não tem ainda uma noção do que nós somos. E são os nossos pais que começam, né, a falar aquilo que a gente é, nossas qualidades, os nossos defeitos, e a gente vai acreditando naquilo, a gente vai criando as nossas crenças. Então, muitas vezes, quando aí tem pais que são muito rígidos, que muitas vezes exigem uma perfeição do filho, né, não deixa que ele erre, tirou uma nota boa, não fez mais que obrigação, tirou uma nota ruim, aí vai brigar. Então, esse tipo de coisa, né, acaba fazendo com que a criança ela não perceba que errar é normal, Sim. né, e que ela precisa ficar feliz com as potencialidades dela e que aquilo que é ruim, ela só precisa melhorar, ela só precisa aprender com aquilo. Então, é muito interessante que os pais, eles de alguma forma tentem mostrar, validar as crianças, né? Então, assim, não é dizer que tudo é maravilhoso, que eles estão fazendo, mas é de alguma forma pontuar. Olha, filho, isso é muito bom, parabéns, isso que você fez, seu desenho, né, um trabalho, né, e aquilo que fez de ruim, explicar para eles de alguma forma, né, para que eles possam entender isso e não ir crescendo com uma questão de perfeição, de achando que aquilo que eles fazem é errado, ou com uma dependência de alguma forma, que às vezes os pais não deixam fazer as coisas, né? Então, eu vou fazer isso, não, não faz que você não sabe, eu que faço. Então, a criança acaba achando que ela não é capaz de fazer, que ela não pode fazer sozinha. Então, é muito interessante mostrar que pode sim, né? Vai aprendendo aos poucos. Então, tudo isso ajuda a melhorar essa crença. E aí, a criança, quando ela já tem isso, né? Quando muitas vezes ela entra ali numa baixa autoestima, numa crença negativa dela, ela pode entrar na escola e aí isso vai sendo reforçado, porque aí ela já acha que ela não pode fazer as coisas, que ela precisa acertar tudo, então ela já fica com aquele medo, né? Às vezes até linguagem corporal, né? Mais tímido. E aí pode acontecer na escola bullying, às vezes uma criança pode criticar, falar da aparência, e aí como ela já não tem uma estrutura, aquilo vai aumentando a crença. Então, são várias coisas que vão acontecendo e reforçando para que a pessoa ali tenha uma baixa autoestima. Então, é um Uhum. processo, não é de uma hora para outra. Por isso que é tão delicado isso ser trabalhado, né? Até para se você tem uma baixa autoestima, para você trabalhar isso, não é de uma hora para outra, né? É preciso ser desenvolvido, entender todas essas crenças, né? E desmistificando isso de alguma forma. Então, pensando um pouquinho nisso, você me falando que ela começa lá de trás, provavelmente com as pequenas coisas e ao longo do tempo vai se agravando, seria importante talvez buscar assistência, buscar auxílio de um psicólogo, por exemplo, durante esse período, quando eu noto que meu filho, por exemplo, ele já está dando alguns sinais de que ele não está se sentindo confortável com algumas coisas. Seria importante já nesse momento talvez o pai, a mãe, prestar mais atenção para que a gente ah, possa ali, então, né, tentar já conversar com o psicólogo, levar, tentar já, sabe, cortar o mal pela raiz? Sim, com certeza, né? Se você já percebe ali na criança que ela tá com alguns sinais, né, de baixa autoestima, né, se sentindo para baixo, achando que não é capaz, né, chegando em casa se comparando com alguém ou chorando, né, por alguma crítica. Então é interessante sim já buscar uma ajuda, né? E quando é feito o trabalho com a criança, também é feito com os pais em conjunto. E isso é muito importante porque aí pode auxiliar também de alguma forma esses pais a agirem de uma forma diferente, né? Que às vezes eles não estejam enxergando, porque às vezes os Uhum. pais acham que estão fazendo da melhor forma,
que foi o que eles aprenderam, mas aí naquele momento eles conseguem enxergar de uma outra maneira. Então é muito importante sim, para que não venha piorar, né, mais para frente e se agravando de alguma forma. Com certeza. A Carol disse o seguinte, ó, que papo necessário deveria viralizar. Obrigada, Carol. Mas aqui os méritos Obrigada. são todos da Tássia, porque eu só sou a entrevistadora, então eu só faço pergunta, né? E aí, a Imagina, as Tati perguntas disse o são muito boas. seguinte, que ela tem amigas que são desse jeito, que elas têm essa necessidade de, né, mostrar ou se sentir queridas. Acredito que ela estava falando sobre aquele momento de postar no Instagram várias coisas para mostrar para as pessoas que elas estão bem, que elas têm uma autoestima que às vezes não estão ali e ela que não está ali e ela realmente está falando que é bem o contrário, né? E eu também conheço muitas pessoas que fazem isso porque realmente é difícil lidar com esse sentimento, né? Ele é um sentimento muito negativo para gente. Sim, é isso mesmo, né? Muitas pessoas, né, fazem isso. E é o que você falou, né? A rede social se beneficia disso, né? Porque as pessoas muitas vezes acabam tendo uma dependência. Elas preferem ter cliques, né? Preferem ali likes, ao invés de ter uma vida saudável. Então, muitas vezes a vida delas não tá boa, elas não estão tendo algo positivo, mas só o fato delas mostrarem para os outros, e os outros acharem isso perfeito, para elas é muito bom. E isso não deveria ser saudável, né? Deveria ser ao contrário. As pessoas quererem estar felizes, né, internamente na vida delas e não simplesmente para mostrar aí para uma rede social, para aprovação das outras pessoas. Uhum. Eu acho que de forma geral, se eu estiver errada, pode me corrigir. Olá, Patrícia, tudo bem? Bem-vinda à nossa Oi, live. Patrícia. Ah, eu acho que, assim, de uma forma geral, a gente, como ser humano, a gente tem essa necessidade, né? Que as pessoas pensem que tá tudo bem com a gente. Então, eu acho que a gente olha para isso dessa forma, quanto sociedade, quanto pessoa. Por exemplo, a gente vai para o trabalho, a gente às vezes põe a maquiagem no rosto, põe a melhor roupa, mesmo que a noite tenha sido péssima, que, sei lá, você passou a noite inteira passando mal, com dor de barriga, tá acabada, mas no dia seguinte você passa a maquiagem e vai trabalhar, porque a gente precisa, eu acho, sentir que as outras pessoas nos aceitam. E eu acho que, para mim, né, o problema com a autoestima é essa falta de aceitação que a gente tem hoje em dia com as coisas que não são as mesmas que as nossas, que são diferentes do nosso. Sim, todos nós, né, de alguma forma, a gente precisa realmente de uma validação. Por isso que é importante, né, quando a gente é criança, ter uma validação, né? Porque a gente vai ganhando uma estrutura, né? Então a gente tem essa necessidade. Quando a gente tem uma falha nisso, isso acaba sendo mais intensificado. Então o que acontece é que você naturalmente querer ser reconhecido, né? Você querer essa aprovação de uma forma equilibrada, né? Faz parte do ser humano. O problema é quando isso vai virando algo exagerado, né? No sentido de a pessoa só querer fazer algo para os outros, né? Muitas vezes não pensar no que é bom para ela, né? Se ela realmente está feliz com aquela situação, né? Se aquilo está fazendo um bem de alguma forma. Pelo contrário, é aquilo. Se as outras pessoas estiverem achando que aquilo é bom, tá ótimo, né? Pode ser no trabalho, num relacionamento, e não pensando no bem-estar dela, que nem você falou de se maquiar, né? Você precisa também gostar disso, estar bem com isso, né? E às vezes até com roupa. Às vezes a pessoa ela não usa roupas que ela gosta porque as outras pessoas não vão aprovar. Só que o que acontece é que são opiniões. Então sempre vai ter uma opinião diferenciada. Então se você vai nessa dependência, se baseando pelo outro, você acaba sempre se frustrando porque nunca você vai ter uma aprovação 100%, né? Então, isso é muito importante de entender. Às vezes as pessoas elas não olham aqueles que elogiam também e só olham as críticas. Uhum. Isso é uma outra questão também. Às vezes você tá lá recebendo muita coisa boa, mas a pessoa ali quer que todo mundo elogie, que todo mundo goste. E isso não é possível, né? E aí a pessoa, 10 pessoas falam bem, uma pessoa critica e aquela pessoa chora, não passa bem a noite, fica mal. Então, essas são as questões maiores, né? No sentido de você depender muito do outro para uma aprovação, a ponto de você esquecer de você mesmo. Né? A ponto de você não se valorizar, de você se colocar para baixo e achar que o outro vai merecer mais do que você, e se comparar.
né? Que nem você falou com outras pessoas de alguma forma. Cada um vivencia alguma coisa diferente, né? E as pessoas não passam muitas vezes as dificuldades que elas estão passando. Então, às vezes, como eu falei, na foto tá maravilhoso, às vezes a gente pensa que a vida do outro tá maravilhosa, mas não está. Todo mundo Uhum. tem uma dificuldade. Então, ter essa consciência do que você está passando, não é só você que está passando, é muito importante. É de entender que faz parte da vida de todo mundo, para que você não fique se comparando com o outro e achando que você é menos do que a outra pessoa. Com certeza. Tá, só queria voltar um pouquinho no que você tinha falado, que às vezes a pessoa que tem essa baixa autoestima, ela acaba se auto-sabotando e buscando pessoas que colocam ela para baixo, como se ela sentisse que ela não merecesse algo melhor. Isso seria uma forma de autoflagelamento? Por exemplo, eu me sinto mal, não me sinto bom o suficiente, então eu tenho que passar por essa situação, eu vou me autoflagelar, porque é isso, eu tenho que fazer isso. Seria mais ou menos como uma punição, uma autopunição de alguma forma? Sim, pode ser uma autopunição, é uma autossabotagem, mas muitas vezes é inconsciente, né? Muitas vezes a pessoa ela realmente não percebe, né, que ela está fazendo aquilo com ela mesma. Às vezes ela entra, como eu falei, num estado de vitimismo, no sentido de achar que as outras pessoas não gostam dela, ninguém se importa com ela, que ela faz tudo para as outras pessoas e ninguém corresponde, ao invés de perceber a responsabilidade dela lá na situação. Uhum. Enquanto ela que está se colocando em situações que a coloquem para baixo, enquanto ela está deixando outras pessoas fazerem isso com ela, porque ela tem, né, ali a escolha de não aceitar isso. Ela tem a escolha de fazer de uma forma diferente e às vezes ela não consegue enxergar por essa crença ser tão enraizada, ela acaba reforçando isso. Então, é como se precisasse disso para ela reforçar o quanto que ela não é boa. É como você falou, eu faço isso, isso aconteceu, então eu reforço quanto eu não mereço, quanto eu sou incapaz, e quanto eu não consigo. Né? Então, ela necessita disso para reforçar aquela crença. E ela não consegue enxergar que aquilo não é uma verdade absoluta. E que muitas vezes ela está generalizando situações também, né? Fui mal numa prova, eu sou burra. Né? Então, assim, é uma situação e ela está generalizando para tudo, né? Para todas as situações. Então, é muito importante tomar cuidado com essas distorções cognitivas que a gente tem. Ah, Respondi a pergunta? sim, com certeza. Na verdade, eu fiz essa pergunta porque isso que você está me falando, eu passei bem por isso em um certo momento da minha vida dentro de um relacionamento. E eu fazia exatamente isso. Então, para mim, eu me senti o quê? Não me sentia boa o suficiente. Eu comecei a ter um monte sabe, questionamentos sobre: será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou bonito o suficiente? Será que isso? Será que isso? Por que que aquela pessoa, ela não presta atenção em mim? E aquela parte que você explicou exatamente sobre, às vezes você vê uma pessoa que é legal, mas aí você acha que ela não é tão legal, porque você acha que a outra pessoa que está te tratando mal é mais legal. E eu tava numa situação exatamente assim. E para mim, eu sentia como se eu me punisse por ter permitido aquela situação chegar daquela forma. Então, ao invés de eu ir lá e dar um ponto final, dar um basta, falar: chega, acabou, isso aqui tá errado, eu me punia. E a minha punição era continuar tentando fazer uma coisa que eu sabia que não ia dar certo. Porque eu queria. Eu acho que o que eu falava muito, minha mãe, ela pode até confirmar isso, era. Na verdade, acho que o que eu sentia era: o mundo inteiro podia me notar e falar que eu sou linda, maravilhosa, inteligente, me dar nota 1000. Eu podia virar Miss Universo. Mas a pessoa que eu queria que me notasse, ela não me notava. Pelo contrário, ela me tratava mal. Então, eu acho que isso acabou fazendo com que eu entrasse nesse. Eu não sei nem te dizer o que é, mas é um automático onde eu continuava aceitando a situação do jeito que ela estava e eu estava sofrendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E teve um ponto onde eu olhei e falei assim: gente, eu não sou nem a metade do que eu era quando isso aqui começou. E aí eu comecei a buscar outras coisas, eu comecei a focar em outras coisas, comecei a fazer
tratamento estético, porque eu tava me sentindo mal comigo mesma pela falta de aceitação da outra pessoa. Então, eu sei que eu tava me autopunindo de alguma forma, porque eu não conseguia ganhar a atenção da pessoa que eu amava, que eu gostava naquele momento. Então, eu acho que foi um impacto muito grande, foi onde realmente a minha autoestima foi por água abaixo. E demorou bastante tempo para eu poder sair disso, porque não é fácil pra gente, né? A gente vai vivendo aquilo Sim, por tanto tempo que a gente assume como a verdade. sim, é exatamente isso, né? Que você falou, as outras pessoas que te valorizavam, né, de alguma forma, você olhava como se elas não fossem tão boas. Então, porque ele não te valorizava, ele era especial. Então, é a crença que você tem de que você não pode ser amada, né? De que você é assim que você tem que ser tratada. Então, como você não sentia isso de alguma forma, você criou essa crença, então você acaba passando isso nas suas relações. Então, você permitia com que ele te tratasse assim, e de alguma forma você diz dessa punição, né, de sair, de alguma forma também tem essa questão de eu errei, né? Como que eu vou fazer para ser diferente? Então você acaba se punindo por você também ter errado, né? Então como se você não pudesse falar, nossa, nesse momento eu estava realmente com uma baixa autoestima, realmente eu não estava me valorizando, essa relação não está fazendo bem para mim. Então, eu vou sair dessa situação, mas você fica pensando tudo que você viveu, né? E como que eu aceitei tudo isso? Como que, né, eu deixei chegar até essa situação? E isso acaba também fazendo com que você se puna no sentido de achar que, tá vendo? Eu sou ruim mesmo. E aí vai entrando de novo naquela crença, ao invés de entender, não, todo mundo erra. Eu estava passando por essa situação, né? Naquele momento eu não conseguia enxergar, mas hoje eu estou conseguindo enxergar de uma forma diferente. O que, que eu posso fazer daqui para frente para mim? Como que eu posso trabalhar essas questões? Eu vou buscar ajuda de um profissional, eu vou trabalhar todos esses sentimentos, né? E olhar para eles de alguma forma, sem me culpar, né? Uhum. Porque é essa questão muitas vezes da rigidez. É uma rigidez de que você tem que estar sempre perfeito. Então, você se cobra de que você não pode errar, né? De que você não pode fazer aquilo né, de uma maneira ruim. E aí, isso faz com que você fique se punindo, ao invés de se auto-perdoar, de ter um carinho com você mesmo. Por isso é a questão da autoestima, né? De você se estimar. Qual o carinho que você está tendo consigo mesmo ali, né? De se compreender, de não ficar se julgando, né? De entender os seus próprios erros, as suas dificuldades, e entender que a partir dali você pode modificar sim e fazer diferente. E como você disse que você também estava indo se arrumar, né? Muitas vezes a gente acha que simplesmente ir se arrumar ou fazer algo, né, ali vai curar aquela situação, né? Isso não tá bem, então eu vou começar a me arrumar. E não é dessa forma, né? Então, muitas vezes a gente precisa olhar mais para dentro, porque é de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando a gente está se sentindo bem internamente, aí sim a gente começa, né, a fazer essas coisas de se arrumar, mas precisa ser natural. Uhum. A gente precisa estar bem internamente, né? Você fazer só o externo muitas vezes não vai resolver o que você está sentindo. Então é muito importante olhar mesmo para esses sentimentos. Exatamente, era exatamente assim que eu me sentia, na verdade, né? Eu fazia os meus tratamentos estéticos, fiz várias coisas, mas isso não preenchia aquilo que estava me incomodando. Então, eu não conseguia lidar com aquilo. Eu acho que foi até uma forma de fugir, talvez, uma fuga para que eu não tivesse que lidar com a situação do que eu sentia, porque realmente é muito ruim, a gente não quer sentir que a gente não é bom o suficiente para as pessoas. Tá, se existe uma forma da gente observar, talvez, alguns sinais ou alguns sintomas de que a pessoa tem baixa autoestima? A gente consegue olhar para ela e falar assim: nossa, olha, a pessoa está fazendo isso, ela está com baixa autoestima. Sim, alguns dos sinais, né, dos sintomas, essa questão da autocrítica, né, você perceber que é uma pessoa que se critica demais, né, que quer um perfeccionismo ali, né, que sempre quer ter uma perfeição ali nas situações. Um outro sinal também é a pessoa ser muitas vezes tímida, contida, né? E não um tímido no sentido de não gosta muitas vezes de falar com as pessoas, porque tem pessoas que às vezes não gostam ali, né? Não são muito extrovertidas, né? E é da personalidade dela.
mas é um tímido no sentido de que a pessoa foge ali das situações. Às vezes ela não quer ir numa festa porque ela não quer ser notada, porque ela tem vergonha, né, de alguma forma, ela não quer fazer uma apresentação. Você percebe a linguagem corporal dela, às vezes ela fica contida, né, com os ombros baixos, né, às vezes não consegue falar do sexo oposto também, né, fica com aquela Uhum. vergonha, fica se colocando para baixo de alguma forma, né? Então, isso demonstra, de alguma forma, uma baixa autoestima. Também a questão da aprovação, né? Ao contrário disso, de às vezes ter a vergonha, tem pessoas que às vezes querem fazer de tudo para chamar uma atenção. Então, Uhum. muitas vezes elas querem mostrar para os outros que elas são perfeitas, às vezes não são engraçadas de determinada forma, mas elas querem fazer piadas para que as pessoas as vejam de alguma forma, né? Fazer coisas para agradar os outros. Então, muitas vezes, elas acabam se esquecendo, né? Deixando de lado a própria personalidade para poder as pessoas gostarem dela de alguma maneira, né? E isso acaba gerando até ansiedade muitas vezes, porque a pessoa ela não consegue ser ela mesma, então ela precisa usar uma máscara. Então, quando ela chega, né, ali para estar com os amigos, chega para estar nos locais, então ela precisa sempre estar pensando, ah, o que eu vou falar? Né? O que eu vou fazer para outra pessoa não perceber que eu sou ruim ou não achar que eu estou falando alguma besteira? Então ela fica sempre ali se punindo, né? Escolhendo as palavras, né? Vai mandar uma mensagem, demora um tempão para mandar a mensagem porque tem que ficar pensando em tudo que ela vai falar. Então isso de alguma forma gera essa ansiedade porque ela tem que manter isso o tempo inteiro, né? Ela tem que manter sempre uma postura que não é dela, né? Ao invés de aceitar, né, as dificuldades Uhum. dela, aceitar também os defeitos dela. E isso acaba também gerando um outro sintoma, né, que é a questão de não conseguir lidar bem com críticas. Então, a pessoa que tem baixa autoestima, muitas vezes não consegue lidar bem com alguém que vai falar algo para ela, né, o que vai julgar, o que vai ser crítico de alguma maneira, porque entra diretamente em contato com o que ela acredita. Porque aquilo dói para ela, né? É algo que ela acredita que ela seja. Então, a outra pessoa, de alguma forma, descobriu algo que eu não quero que ela veja, né? Então, eu vou ficar bravo, né? Eu vou brigar, eu vou ficar triste ali com a situação, né? Então, e isso acaba, né, de alguma forma, mexendo muito com a pessoa. É claro que ninguém gosta de ouvir, né, críticas, né? Por isso que é importante diferenciar no sentido de que alguém critica, claro, ninguém fica contente, mas a diferença é que a pessoa que está com a baixa autoestima, aquilo afeta muito. Afeta num sentido de a pessoa às vezes não conseguir dormir, de ficar remoendo por dias aquilo, né? Então, e de a pessoa determinar a vida dela por conta daquela situação. Então, esses são alguns, né, dos sinais. Ah, um outro sinal também é a procrastinação. A pessoa muitas vezes acaba não fazendo as coisas, deixando de lado, porque ela acha que ela não tem capacidade de finalizar. Então, ela começa a fazer uma coisa e aí ela fala: Nossa, será que eu vou conseguir? E se eu fizer errado e as pessoas começarem a me julgar? E se as pessoas acharem que isso aqui tá ruim? Então, ela prefere deixar de lado, né, do que as outras pessoas verem aquilo, né, do que as outras pessoas criticarem. Então, muitas vezes elas vão procrastinando isso por acharem que elas não têm essa capacidade. Então, elas não querem se expor, falar a opinião delas, né? Elas têm muito medo do que as outras pessoas vão pensar, né? Do que vão julgar dela. Então, e às vezes ela acha que ela tem que trabalhar mais também em certas coisas, porque ela acha que ela não tem tanta capacidade. Então, ela Uhum. fala, eu vou ter que fazer mais tempo isso, porque eu não sou capaz. E aí vai deixando aquilo de lado. E às vezes ela pode até se colocar como preguiçosa e os outros acharem que ela é preguiçosa, quando na verdade é algo que vai muito além ali, né? Tem muito algo pessoal, de baixa autoestima que precisa ser trabalhado. Talvez para ela seja melhor ser considerada preguiçosa do que ser considerada, por exemplo, uma pessoa que não tem a capacidade de fazer tal coisa. Eu acho que talvez seja um sentimento para essa pessoa até mais fácil de se lidar a longo prazo ou a curto prazo. Como que a gente deve abordar uma pessoa que tem baixa autoestima? Como que a gente conversa com essa pessoa? O que que a gente fala para ela? É interessante, né, chegar com empatia, né, ali, porque quando a pessoa está com baixa autoestima, muitas vezes ela tem essa dificuldade mesmo com a crítica, com o que você vai falar. Então, você trazendo
uma empatia, né? Sabendo conversar, né? De uma forma mais respeitosa, entendendo, né, o lado dela, entendendo também que você tem que falar um pouco, né, da questão das potencialidades, que às vezes a pessoa ela começa a se colocar muito para baixo, né? Falar só coisas ruins, ou então generalizar, como eu falei, né? Ah, aconteceu uma coisa, então eu sou isso, né? Ela se Uhum. rotula ali com aquilo. Então, você pontuar, às vezes, essa pessoa das potencialidades que ela tem, né? Pontuar que aquilo que ela está falando não é uma verdade absoluta, né? Trazer outras formas, né, dela enxergar aquilo, questionar, né, esses pensamentos distorcidos que ela tem. Isso é muito importante, né? E também entender que às vezes a pessoa ela não vai conseguir modificar tudo, né? Porque às vezes a pessoa ela quer ajudar e se coloca ali numa responsabilidade e precisa fazer um trabalho maior muitas vezes, porque como eu falei, a pessoa não é de uma hora para outra que ela, né, tenha baixa autoestima. É algo que vem de muitos anos, então são crenças muito enraizadas. Então precisa muitas vezes realmente ir no psicólogo, né, indicar para essa pessoa de alguma forma para que ela vá, né, mostrando para ela que é importante, porque às vezes a pessoa também pode entrar, nossa, mas você está falando que eu preciso, né? Então, mostrar, né, o quanto todos necessitam, né, o quanto é importante a gente trabalhar a nossa mente para que ela possa, de alguma forma, olhar isso, né, de uma maneira diferente e trabalhar isso dentro dela, né? Na psicoterapia, a gente trabalha muito a desmistificação dessas crenças, né? Uhum. A gente traz técnicas, né, para que a pessoa consiga realmente olhar para questões que ela nem percebe, que ela faz ali diariamente na rotina e que ela acha que aquilo é uma verdade absoluta. E aí, de repente, quando ela se depara com aquilo, ela fala: nossa, realmente tem uma forma diferente de enxergar, eu posso começar a agir, né, de uma outra maneira, né? E aos poucos, né, ela vai começando a mudar tudo isso, né? E a enxergar de uma forma diferente. Existe algo que a gente possa fazer para, vamos dizer, curar? Eu sei que a gente já falou que não é uma doença, mas existe algo que a gente possa fazer por nós mesmos ou por uma pessoa que a gente vê sofrendo com baixa autoestima? A gente pode fazer. Eu acredito que, como não é uma situação de doença, a gente não tem que tomar remédio, a menos que ela se torne um caso clínico, né? Como a gente comentou no início. Mas existe algo que a gente possa fazer por essa pessoa, por nós mesmos? Sim, eu acho que assim, né, essa questão de curar, né, que nem você falou, né, como não é uma doença, né, não tem muita questão de curar, né, é mais uma questão da forma como você está se enxergando, né, da forma como que você está tendo essas crenças, né, e o que você, como eu falei, o que você pode fazer por si mesmo é começar a validar essas crenças. Isso é muito importante, você começar a questionar isso quando você chegar, por exemplo, que nem eu falei, fui mal numa prova. Então eu sou burra. É você questionar, mas será que eu sou burra mesmo? Mas e como que eu cheguei até aqui? Olha quantas coisas que eu já fiz na minha vida, olha quantas coisas positivas que eu já tive. Como que uma prova pode determinar que eu seja burra, né? Como que um erro meu pode me determinar como pessoa. Então, você começar a questionar, né? Começar a questionar como você se olha, né? O que você acha que você merece, né? Questionar também, né, a sua vida, né, no geral. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Eu estou feliz com essas escolhas? Eu estou fazendo isso por mim, né, ou estou fazendo pelos outros? Então, você começar a tomar parte disso na sua consciência é importante para que você comece a ter algumas mudanças, porque a gente só consegue mudar quando a gente percebe. Porque quando a gente acha que aquilo, né, está acontecendo com nós, por exemplo, quando você fala, tudo acontece de ruim comigo, né, nada dá certo comigo, você muitas vezes não consegue perceber as suas atitudes. E aí é mais difícil de você conseguir mudar. Agora, quando você começa a perceber a sua responsabilidade ali e que você pode começar a olhar de uma forma diferente, que talvez aquilo que você viveu, o que, por exemplo, seus pais às vezes diziam, ou o que você ouviu na escola, por exemplo, aquilo não é uma verdade absoluta, aquilo é uma opinião daquela pessoa, ou então aquela pessoa falou aquilo num momento, né, infeliz ali naquela situação, você entender que aquilo não te torna o que você é, isso é muito importante. Então,
são algumas coisas que você pode, né, fazer e começar a se questionar e que isso pode ajudar bastante a você ir desmistificando alguns pensamentos negativos que você tem de si mesmo. Então, basicamente, é tentar trabalhar com esses pensamentos negativos. E eu acho que, para mim, fica claro que, acima de tudo, é trabalhar com aceitação. Aceitação de como nós somos, o que a gente gosta, de como a gente gosta de se vestir, ou falar, ou fazer. A gente tem uma perguntinha aqui, ó. Na verdade, a Cris, ela está afirmando, eu acho, seria quebrar as crenças limitantes. Eu acredito que sim, Cris. Porque eu acho que é isso que Sim, é acaba isso fazendo mesmo. a gente ficar preso, né? Dentro desse casulinho, achando que tem que ser feito do jeito X, quando não é necessariamente assim que pode ser feito. Existem outras formas, né? Sim, é isso mesmo, é exatamente isso. É as crenças que nos limitam de alguma forma, né? Que é o que você falou, a gente se prende a verdades absolutas que na verdade não são e fazem com que a gente não consiga sair do lugar, a gente se paralise, né? Ah, eu vou comentar uma história rapidinho, porque eu acho que faz bastante sentido em relação a isso. É, quando eu decidi me separar, bom, primeiro que os meus amigos todos falaram, que? Como? Nossa, vocês são o casalzinho 20. Mas eu demorei muito para tomar essa decisão, exatamente porque a minha crença era de que a gente casa uma vez. Não, ó, gente, eu quero deixar bem claro que meu pai e minha mãe, eles são pessoas maravilhosas. Apesar deles terem sido mais rígidos com a gente, mas né, eles tiveram uma disciplina mais rígida, não foi nada assim, extremamente absurdo que pudesse causar coisas desse tipo, mas é a minha própria personalidade. Eu me cobro muito, como a Tassi estava falando, é você se cobrar a perfeição que não existe, né? E eu me cobro muito isso. Então, naquele momento, a minha crença, que estava na minha cabeça, que estava embutida em mim, não porque meus pais falaram que estava certo, mas às vezes a gente escuta, a gente vê e a gente tira as nossas conclusões das coisas que a gente vivencia, das experiências que a gente tem. Então, naquele momento, para mim ali, eu demorei muito tempo e essa era a pergunta que todo mundo me fazia. Pô, se as coisas estavam ruins, por que você demorou tanto para se separar? Por que você demorou tanto para pedir o divórcio? Porque, gente, na minha cabeça, a gente tinha que casar uma vez só e a gente ficava com aquela pessoa pro resto da vida da gente. E que a gente tinha que tentar achar uma forma de fazer aquilo dar certo. Até dar certo, porque os meus avós não se separaram, meus pais não se separaram. Então, na minha cabeça, eu tinha é, esse conceito totalmente errado. Hoje eu entendo isso, eu consigo ver. E graças a Deus eu consegui superar, senão eu ainda estava lá, né, no maior perrengue, passando o maior aperto e sabe, talvez eu tivesse muito pior emocionalmente, psicologicamente, por conta das experiências que eu tive. Então, assim, eu acho que isso é bem verdade. A gente acaba se prendendo a algo que a gente acredita que é a verdade absoluta e a gente não se deixa ver que existem outras formas. E aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Olá, Lolo, tudo bem? Metendo os pés pelas mãos, e eu acho que aí a gente acaba se forçando, às vezes, a ficar em certas situações, porque a gente tem medo de dar o braço a torcer, porque a gente tem medo do que as outras pessoas vão pensar. Eu tinha muito medo do que meu pai e minha mãe, o que meu pai e minha mãe pensariam se eu chegasse para eles e falasse, eu vou me divorciar. Eu achava que eu ia tomar a maior bronca da face da terra. Eu achei assim que eles não iam aceitar de forma alguma. E pelo contrário, gente, a hora que eu sentei com eles, expliquei a minha situação, expliquei o que eu estava passando, eu tive total apoio. Às vezes, essa crença, ela tá mais embutida na mente da gente do que na mente das outras pessoas. E aí, com medo de magoar, chatear, sabe? Porque às vezes eu acho que todo ser humano, todos nós gostamos de fazer as coisas pelas pessoas que nós amamos, então a gente quer o bem-estar deles, a gente acaba fechando, como eu falei, naquele casulo e fica lá. Eu não vou falar isso porque eles vão ficar chateados, eles vão chorar, eles vão se magoar, eu vou magoar meus pais. E eu permaneci muitos anos numa situação muito complicada para mim, me magoando, me machucando,
me despedaçando psicologicamente, emocionalmente, porque eu achava que eles não iriam aceitar, porque eu não aceitava. Então, a aceitação, o problema da aceitação estava em mim, não estava nem neles, estava em mim. Mas quando eu cheguei para eles e falei, olha, não dá mais, eu quero me divorciar, eu vou me divorciar e eu quero voltar para casa, eu tive total apoio. Eles simplesmente me perguntaram, é isso mesmo que você quer? Eu falei, eu já tomei minha decisão. E eles só me deram apoio. Então, às vezes, a Tassi talvez possa falar com mais propriedade. Às vezes eu acho que a gente se prende a certas situações pelo julgamento que a gente faz de nós mesmos ou que a gente pensa que o outro vai fazer de nós. E nem sempre é assim. A gente projeta um julgamento que talvez nem exista. Que talvez a outra pessoa ela nem esteja pensando nisso. Porque eles querem minha felicidade. Meu pai e minha mãe querem mais que eu seja feliz. Então, assim, às vezes a gente tem, eu acho que uma projeção errada pelo fato da nossa crença ser errada. Então a gente acha que todo mundo vai pensar daquele jeito. Sim, é isso mesmo, né? Que a gente fala de distorções cognitivas, né? Que a forma que a gente enxerga, né? E muitas vezes isso não é verdade. Nós é que acreditamos naquilo. Nós às vezes vemos até a expressão da outra pessoa, a gente fala, nossa, essa pessoa não gostou, né? Pelo que a gente acredita. E às vezes a pessoa nem está pensando naquilo, mas a gente já está achando que é aquela situação. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar essas distorções cognitivas, porque elas que fazem a gente ficar preso Uhum. nessas crenças, né? E o que você falou também, né, dos seus pais, é muito importante de entender que às vezes a gente coloca essa questão, né, da culpa, né, porque foram os pais, né? É interessante entender que todo mundo é, tem os erros também, né? Ser pai e mãe não é fácil, né? Então, Com certeza. muitas vezes eles estão ali dando o melhor, é o que eles aprenderam do pai e da mãe deles também. Então, é não entrar nessa questão do sentido de que eles fizeram isso para o meu mal, mas sim de entender que eram crenças deles que foram passadas para você e você conseguindo perceber aquilo que você pegou de crenças deles e perceber isso que eu peguei de crença positiva, tudo bem. Mas isso que eu acho que é negativo, que eu tenho que modificar, então agora eu vou trabalhar para ter uma modificação, ao invés de se prender nessa situação, né? De que foi o que aconteceu comigo, então eu tenho esse tipo de crenças, não vai mudar, né? Ou então foi culpa dos meus pais, e não é isso, né? Como se você, né, por ter filhos, também vai ter as suas crenças ali que vai passar para eles, também vai ter erros, então compreender que os erros são naturais, isso é muito importante. Já começa por aí, no julgamento com o outro, né? Porque quando a gente é rígido consigo mesmo, a gente é rígido com o outro também, né? A gente acaba julgando de alguma forma. Então é interessante de entender isso, né? De aceitar, de certa forma, essas fragilidades, esses erros, né? E aí entra nessa questão também da preocupação com o outro, né? O quanto você não aceitava como se aquilo fosse um fracasso, né? Então eu não dar certo ali é um fracasso meu. Então eu tenho que mostrar que eu tô bem, que eu dei certo, mesmo você se sentindo mal. Então aí entra a questão que eu falei da aprovação do outro quando é ruim, né? Porque você quer sim que seus pais gostem, né? Que eles fiquem felizes com você, que eles te aprovem, mas daí você a ser infeliz a vida inteira num relacionamento para agradar, né? Aí isso já está sendo prejudicial. Então é importante entender, né, até que ponto você tem que também se priorizar, entender aquilo que está fazendo bem para você. Mesmo que se em algum momento você terminasse e alguém pudesse falar algo, né, é muito melhor você estar bem consigo mesmo, né, do que todo mundo tá achando que você tá bem, quando na verdade você que vai vivenciar aquela relação. Quem vai estar todos os dias ali vai ser você, não vai ser aquela outra pessoa que está criticando, aquela outra pessoa que está falando. E muitas vezes essas pessoas também que estão criticando de fora, talvez nem sejam amigos de verdade ou pessoas que devam estar próximas de você. Às vezes você fica tentando criar amizades, que isso também causa também na baixa autoestima, de você querer ter as pessoas ali gostando de você e em situações que às vezes nem são verdadeiras, né? Porque Uhum. você também não está sendo verdadeiro, né? Mostrando aquilo que você é, e você está tendo uma amizade naquele momento. Agora, quando a pessoa
ver algum defeito seu, algum erro, ela vai se afastar. Se isso acontecer, é porque talvez aquela pessoa, você não precise valorizar tanto aquela pessoa. Então, aí você vai começando a enxergar de uma outra forma, né? E ver que nem os seus pais estavam ali do seu lado no momento, né? Quem gosta ali de você, quem está ali do seu lado, vai te valorizar e te aceitar também com seus defeitos, com as suas dificuldades. Isso é muito importante, né? E trabalhar essa rigidez, esse julgamento interno, essa aceitação, é muito importante para melhorar essa questão da crítica do outro também, da preocupação com o que o outro pensa. Com certeza. Ah, parece clichê, né? A Tassi vai até me bater, porque eu acho que aí vai sempre naquele negocinho que todo mundo fala, amor próprio. É a gente se amar antes da gente amar os outros. E eu acho que isso é muito difícil da gente fazer, da gente se aceitar. E talvez o maior problema com a baixa autoestima seja exatamente isso. A gente não está disposto a se aceitar da forma que a gente é. Alto, baixo. Gente, eu sou muito baixinha. Vocês me conhecem, quem já me viu sabe que eu sou, tipo, super baixinha. Todo mundo é mais Também sou alto do que baixinha. eu aqui. Então, assim, eu cheguei no ponto onde é melhor eu dar risada disso do que eu me incomodar. Se eu for me incomodar cada vez que alguém virar para mim, um aluno meu virar para mim e falar assim: Nossa, teacher, você é tão baixinha, nossa, teacher. E eu for pro banheiro chorar, imagina, eu ia viver de lágrimas só, porque não rolaria. Então, eu acho que, apesar de ser clichê, é bem isso mesmo. A gente aprender a se amar como a gente é. Alto, baixo, gordo, magro, azul, amarelo, verde. Não importa, mas que a gente ame quem a gente é acima de tudo. Eu acho que o mais importante é que a gente tenha coisas boas, né? Um caráter bom, boas características, que a gente ajude as pessoas, ame, faça o bem. Isso independe do resto. A gente tem bastante perguntinha aqui. O povo tá entrando tudo atrasado, ó. Uma hora atrasado esse povo aí, né, seu Ixi, tem Rafa? bastante perguntinha Deixa eu mesmo. ver aqui, ó. A E a gente Joy. tem quanto tempo Na verdade, eu achava que era uma hora, mas a gente já passou, viu? Então, não sei. Deixa eu ver Ah, já aqui. passamos de uma Já hora? passamos. Que legal, né? Ó, o negócio é tão interessante que a gente tá indo. Eu nem parei. A Joy falou o seguinte, gente, eu acho que uma coisa que piora essa aceitação é quando te colocam num patamar que você nunca pediu para estar. Aquele exemplo de perfeição que nunca fomos, mas que acreditamos que devemos ser. Eu acredito nisso também, Joy. A Tassi estava falando sobre isso gente, de novo, só para esclarecer, tá? Eu me coloco num patamar da perfeição por mim mesma, tá? Não foi meu pai, não foi minha mãe. A Tassi até estava falando das notas e eu dei risada porque ela falou assim, o pai vira e fala assim pro filho, né? Você não fez mais do que a sua obrigação. Então, assim, eu tive isso, mas de brincadeira, tá, gente? Porque eu chegava em casa com 9, 10 na prova e eu falava pra minha mãe e pro meu pai, adivinha quanto eu tirei na prova? Toda feliz, né? Daí eles chegavam pra mim, 10, né? É. De novo? Poxa. Porque eu nunca trazia novidade nenhuma, era sempre a mesma coisa. Então, assim, eu mesma me coloquei nesse patamar, eu mesma me coloquei ali, e é bem difícil mesmo, Joy, porque a gente não é perfeito, a gente não vai acertar sempre. E como a Tassi disse, eu acho que tá dentro daquele conceito de que a gente precisa aceitar os nossos erros, exatamente porque a gente não é perfeito. Sim, e os erros fazem parte do aprendizado, né? Então, assim, a gente precisa errar para aprender, né? Então, se não tem os erros, a gente não evolui. Então, a gente tem que olhar de outra forma para isso. Com certeza. Aí a Patrícia, ela escreveu o seguinte, é isso aí. E vemos por ser protagonistas da nossa vida e buscar... devemos, eu acho que era isso. Devemos ser protagonistas da nossa vida e buscar ser feliz, levando em conta a nossa essência. Exatamente, Paty, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa aprender a estar bem com quem a gente é. Se os outros acham que é legal, que não é legal, é com eles. Foi o que a Tassi falou. Então, talvez aquela pessoa ali, ela não seja uma pessoa que vai te dar algo bom, algo positivo. E então, pode deixar aquela pessoa aí, porque o mundo tá cheio de gente que vai gostar da gente da forma que a gente é. Bobo, não bobo, alto, magro, baixo, alto,
sabe, não importa. Eu acho que isso é o mais importante, a gente saber ter as pessoas certas do nosso lado, para que também, como a Tassi falou, uma das coisas mais importantes é que a gente tenha a empatia quando a gente está com a autoestima baixa. Que as outras pessoas, elas tentem entender como a gente se sente. Eu, particularmente, acho que não tem nada pior do que a pessoa virar e falar assim, você tá bem? Não, não tô, hoje eu tô me sentindo tão feia. Ah, imagina, você é tão linda. Não se sinta assim, não tem motivo para você se sentir assim. Caraca, meu, eu tô me sentindo assim. Entenda que eu estou me sentindo feia hoje. E não vai mudar. E não adianta Jesus Cristo descer a terra e me falar ser linda, que eu não vou acreditar. Porque é um trabalho que eu tenho que fazer comigo mesma. Tô errada, Tassi? É isso mesmo, não adianta você ir lá se olhar no espelho, ficar falando eu sou linda. Isso não vai modificar se você não trabalhar o seu interno, né? Porque você precisa primeiro trabalhar tudo isso, né? Toda essa questão, né, das crenças para que você possa se olhar diferente. E é o que você falou, que você disse que é clichê, né? Mas é exatamente isso. Você precisa se amar primeiro, né, para poder amar a outra pessoa, né? Porque senão, se você também não se ama, é aquilo, você não vai saber receber amor, você não vai saber ali se doar. Então, uma relação, ela não vai ser produtiva, né? Você não vai saber escolher aquilo que é bom também para você de alguma forma, né? Pessoas que estejam ali do seu lado, que te façam bem, né? Fazer boas escolhas para sua vida e ter essa reciprocidade, né? Do amar Beleza. e ser amado, que vem aí de um relacionamento saudável, né? Então, isso é muito importante. Com certeza. E eu acho que é isso. Talvez seja essa a nossa maior mensagem de hoje, né, Tássia? A gente aprender a ter essa autoaceitação e parar de se criticar tanto, porque eu acho que a gente faz muito isso. A gente tem uma autocrítica muito severa da gente. Eu, pelo menos, posso falar por mim, eu sou extremamente autocrítica, essas coisas não saem perfeitamente. Eu não gosto, eu fico brava, não é o que eu quero. Então, assim, e a gente precisa entender que a vida, ela não é perfeição o tempo inteiro. Aliás, nada, né? Eu acho que não existe nada na vida que seja perfeito, porque a gente sempre tem alguma coisa que sai fora do controle. Então, eu acho que a mensagem maior seria basicamente isso, como que a gente trabalha a nossa autoestima. Primeiro se aceitando e entendendo que nós somos humanos e nós vamos cometer erros. E que tá tudo bem, né? Eu acho que isso é o Sim, é mais isso mesmo. importante. E uma coisa também, que nem você disse dessa questão de escolher, às vezes uma pessoa não gostar de você ou não querer estar com você, também não significa nada, é uma opinião dela, que nem nós também, às vezes, não gostamos de outra pessoa. Às vezes a gente fala, ah, eu não quero namorar essa pessoa, então eu não quero ser amiga dessa pessoa. E isso não faz com que a outra pessoa seja ruim. Às vezes a gente não quer namorar alguém, daqui a pouco a outra pessoa tá casando, ela tá casando com uma outra pessoa. Às vezes a gente não quer ser amiga de uma pessoa e a outra pessoa tem muitos outros amigos. Com Então, assim, certeza. isso são escolhas. Então, a gente entender que a gente não agrada a todo mundo e isso não é necessariamente pessoal, né? Eu sou ruim porque eu não agradei aquela pessoa. Isso também é muito importante. Entender que faz parte. São sempre opiniões, elas sempre vão existir e a gente tem que lidar com isso de alguma forma. Concordo. Deixa eu ver, gente. A Tati escreveu o seguinte: eu também sou assim, vivo tentando melhorar. Sou muito exigente comigo mesma. Dona Tati, então a gente vai puxar a sua orelha. Vamos ter que melhorar esse negócio aí da exigência aí. Senão a gente vai ir até aí onde você mora, puxar a sua orelha, para ver se você para de fazer isso. Vamos ser menos exigente com você mesma, porque eu acho que é isso. A gente, eu penso nisso muitas vezes. Eu acho que a gente acaba fazendo a vida ser mais complexa do que é. Porque a gente tem tudo isso, né? As nossas neuras, as nossas crenças, os valores, o que a gente acha que o outro pensa, o que a gente acha como o outro vai julgar a gente se a gente fizer tal coisa. E às vezes a gente acaba se privando de viver, que eu acho que é o mais essencial. A gente para de viver, a gente se encasula, aí a gente começa a ter problema de autoestima, de ansiedade, de não sei o que lá, de não sei o que lá, porque querendo ou não, gente, a gente é ser humano, a cabeça ela só vai até um certo ponto, né? A gente não é extraordinariamente né, uma entidade que consegue lidar com tudo isso, com tanto problema, com tanta coisa. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso e tentar viver mais, ao invés de ficar focando nas coisas que
a gente precisa sempre fazer perfeitamente. Não precisa estar perfeito. Eu também tenho que trabalhar isso, Tati. Juro que eu tento. Mas eu também sou muito exigente comigo mesma. E a gente tem um monte de aluninha minha aqui. Eles podem falar por si só. A própria Tassi pode falar por ela mesma se eu sou exigente com eles. Normalmente eu sou, mas eu sou muito mais exigente comigo mesma. Então é algo pra gente realmente trabalhar, né, Tassi? Essa exigência, essa autoexigência. Sim, é isso Graças a mesmo, Deus, né? E é o que Tati. você Tô falou, quando a feliz. gente é exigente com nós, a gente é exigente com os outros também, né? Então, e esse auto-perdão, né? E o perdão de si e do outro, no sentido de que tudo bem eu errar, né? Então, isso diminui a rigidez e até a relação com as outras pessoas, né? Porque essa questão do julgamento do outro, né? A rigidez também atrapalha muitas vezes as relações, né? Por si só, acaba trazendo muitas frustrações, expectativas que ali são frustradas porque você espera muito do outro, espera muito de você mesmo. Então, trabalhar tudo isso é muito importante. Com certeza. Gente, alguém. Eu sei que o papo se estendeu bastante, Sim, né? A grande. deu bastante coisa aqui, bastante coisa legal. Mas eu acho que é legal porque a gente entende melhor, né, Tassi? Quando a gente conversa e a gente entende o que a gente precisa fazer, ajuda. Mas, gente, claro que esse bate-papo, ele não substitui o seu tratamento com as pessoas, né? Sim, com Olá, certeza, né? Andressa! Muito obrigada, Tati. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém gostaria de tirar alguma dúvida com a Tassi antes da gente se despedir, da gente dar um término. Tadinha, eu tenho que deixar ela descansar também, né? Senão depois, se eu convidar ela de novo, ela fala assim pra mim: eu não vou mais naquela louca lá, ela só fala. Pelo amor de Deus. Imagina, Ela fala pra mim que o vai ser papo uma foi hora e ótimo. depois é 1h30 o negócio. Então, gente, olha Imagina, só. foi Se ótimo. vocês tiverem alguma perguntinha, bora lá. Vamos esclarecer agora para a gente poder. Muito obrigada, Sheila, para a gente poder liberar a doutora Tassi para ela poder ir. E lembrando, gente, é muito importante. Obrigada, Patrícia. É muito importante fazer então esse acompanhamento, como a Tassi disse, né? E vocês têm que fazer o que eu falo e não fazer o que eu faço, tá bom? Porque eu sou ruim nessa parte, eu fujo do psicólogo. Já tomei várias broncas. Muito obrigada, gente. Mas, assim, é É importante. importante que, É é importante, então, por importante que favor. que Obrigada, você faça a terapia Joy. também. Joy, não tem mais nenhuma perguntinha. Gente, ó, eu sei que eu fujo, mas eu também entendo a importância de você ter alguém com quem conversar. E conversando com um profissional, o profissional ele sabe te ajudar da melhor forma, né? A gente falando às vezes com um amigo, o amigo vai falar assim: ah, sabe o que você faz? Toma um porre lá na sexta-feira que passa. Tá, pode até ser que na sexta-feira tomando porre passe, mas não é uma coisa, como a Tassi falou lá atrás, não é uma coisa de hoje, é uma coisa que vem acumulando há bastante tempo. Então, precisa trabalhar com as questões para que essas questões elas desapareçam e a gente consiga lidar melhor. Então, o nosso bate-papo é para esclarecer, né, Tassi? Mas de forma alguma, gente, a gente tem que deixar de lado, né, um tratamento ou um tratamento com o psicólogo, com o profissional que vai poder ajudar a gente de uma forma melhor. E eu acho que eu gostaria muito que vocês perdessem o medo. Se esse for o medo de vocês, não dói, tá vendo? A Tassi não morde. Ela não é brava, pelo contrário, ela é super calma, super tranquila, explica tudo muito direitinho. E eu acho que faz bem pra gente. Então, não façam o que eu faço. Vão ao É isso profissional. mesmo, gente. Busquem ajuda, tá? Se tiver dúvida também, pode entrar em contato comigo aqui no Instagram. E também eu faço vídeos, né? No meu canal no YouTube, eu fiz um vídeo sobre receios de buscar um Olha que psicólogo, legal. né? Sobre os principais receios, né? E desmistificando. Se vocês tiverem interesse também em assistir, né? Meu canal é no YouTube, né? Psicóloga Tassiana Rachid Cambria. E se tiver dúvida, também pode entrar em contato comigo, mas não deixem de buscar um profissional.
né? Mesmo que também não seja comigo, que seja com outra pessoa, mas é interessante que vocês não deixem de buscar ajuda, tá bom? Com certeza, eu acho que isso é mais importante para a gente poder se livrar desse problema horroroso da autoestima, poder olhar no espelho e falar assim, gente, eu sou linda, eu sou perfeita do jeito que eu sou. Lembrando que a perfeição não é a perfeição de estar sempre com 100% tudo no lugar, né, gente? A gente falou sobre isso, mas a gente saber que como a gente é, mesmo com os erros, mesmo com os defeitos, nós somos perfeitos. Então, é isso que a gente precisa aceitar. Tassi, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, por você ter aceitado o convite, estar aqui comigo. Foi um prazer enorme, porque eu acho que eu tenho certeza, a gente teve pouquinha gente aqui hoje, mas depois eu sei que o povo assiste tudo, né? Depois que põe lá no IGTV, roda e o povo acaba assistindo. E eu gostaria muito de te agradecer, porque eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar muita gente. Porque eu sei que, assim como eu passei por isso, e tenho certeza que vou passar por isso, e passo por isso em alguns momentos, todos nós passamos por coisas que são difíceis da gente lidar, e sentir que a gente tem um apoio, e que, gente, ir no psicólogo não é um bicho de 7 cabeças, a gente não vai perder uma perna, um braço, não vai ser ruim, tá? Se não vai morder, o psicólogo não vai te dar chibatada. Então, a gente acaba entendendo que é mais fácil buscar essa ajuda. E acho muito legal vocês irem assistir, sim, o vídeo que a Tássia fez sobre esse receio de né, se consultar, de fazer esse tratamento em conjunto com o profissional, porque a gente precisa, né, gente? Se vocês vão estudar inglês, por exemplo, comigo, vocês precisam de um professor para ajudar. Se você vai estar com dor de dente, tem que ir no dentista para ele te ajudar. Então, a gente precisa do profissional ali do lado da gente para dar o apoio correto e o direcionamento correto também, né? Porque não adianta a gente fazer as coisas de forma errada, que aí não resolve também. Então, Tassi, muito obrigada. Eu agradeço muito, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu acho que foi, assim, maravilhoso mesmo, porque a gente pôde falar de vários aspectos. Então, eu estou muito contente. Me ajudou bastante também. E espero que tenha ajudado quem estava aqui com a gente hoje. Também queria agradecer a presença de todos vocês, gente. Muito obrigada por nos prestigiarem, por estarem aqui, por acompanharem a live, por fazerem perguntas, por participarem. Isso é bem legal, porque é exatamente para isso que a gente está aqui. A gente quer ajudar vocês de alguma forma. E é isso, a gente quer esclarecer para que todo mundo comece a ter uma autoestima muito mais elevada, se aceitar mais, se amar mais, para que a gente sinta menos coisas ruins, né? Sim, eu que agradeço também aqui, né, o convite, fiquei muito feliz, né, eu acho que esse assunto é muito importante, né, de ser abordado, a gente conseguiu ter um bate-papo legal, espero que possa ter ajudado realmente as pessoas, né, fico feliz de ter te ajudado também, e fico aberta aí quando você quiser, né, convidar, quando precisar que venha trazer algum tema, pode chamar, muito obrigada mesmo. Fiquei Com muito feliz com o certeza. Eu acho que a convite. gente tem vários temas para abordar. Principalmente com a pandemia, tá todo mundo meio doido. Gente, eu tô muito maluca. Sabe que eu tô fazendo coisa assim de gente surtada mesmo. Outro dia eu fui pegar a salada, eu coloquei a salada no prato e eu tava com o pote de iogurte, porque eu fui colocar o iogurte para o bebê. Quase que eu faço uma nhaca de pegar o iogurte e virar na salada. E aí eu parei e falei assim, não é possível, eu tô ficando maluca, gente. Iogurte na salada não rola, né? Eu acho que ia ficar uma caca geral aquilo. Fui colocar não sei o que lá no micro-ondas, abri a geladeira e fiquei olhando pensando, o que eu vim pegar aqui na geladeira mesmo? Agora, gente, eu não sei se eu tô louca mesmo, porque o Covid já tá acabando com todo mundo mesmo, ou se eu tô ficando velha e isso é coisa de gente velha. Porque o que eu faço de loucura ultimamente é indescritível. É querer colocar coisa no micro-ondas e abre a geladeira. Quase coloquei o iogurte no negócio. Gente, eu tô fazendo umas coisas muito malucas. Eu espero que seja pandemia e que não seja velhice, né, Tassi? Senão vai ser difícil. Porque aí não tem tratamento. A pandemia Não tem a tratamento gente pra fica com isso. muita coisa na cabeça, né? E aí, às vezes, a gente acaba fazendo isso, que é preocupação, aí vem pandemia, é muito serviço, muita coisa. Às vezes a gente também precisa parar um pouco para Certeza. descansar mesmo, né? Para amenizar ali, né, a ansiedade, acalmar a mente. Às vezes a gente está no lugar e a gente não está presente. A gente está pensando no que vai fazer depois, na semana que vem, na próxima aula, né? Você está pensando em outras coisas Com certeza. e não tá focado ali. E aí você acaba fazendo
outras coisas. Então, focar mais no presente, vivenciar mais o agora, né? Ter os seus momentos de relaxamento, né? Também é muito importante, tá Muito bom? obrigada pela dica. Gente, serve para todos vocês, porque eu sei que a rotina tá difícil para todos nós, né? Esse Covid tem que ir embora logo para ver se a gente voltou ao normal de vez, porque senão daqui a pouco todo mundo vai surtar de vez mesmo. E mais uma vez eu agradeço a presença de todo mundo, Tassi, muito obrigada pelo privilégio de ter você aqui com a gente hoje na nossa live. Eu estou muito contente e espero que a gente possa fazer muitas mais, porque eu tenho certeza que assunto é que não falta, né? Nem se for só para fofocar, né, gente? Porque mulher gosta de fofocar mesmo, né? Sei como o Rafa tá aguentando Sim, isso com aí. certeza. Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês. Um ótimo Obrigada a finalzinho de todos. sábado. Obrigada por terem participado. E que vocês tenham um domingo maravilhoso e uma ótima semana. Tchau, gente. Domingo. Bye, bye. Tchau.